Minha esposa deixa que as amigas dela me faltem com respeito, mas agora vê como estou construindo a vida que ela queria sem ela e se arrepende. Eu, de 44 anos, estou me divorciando da minha esposa, com quem estive casado por nada menos que 6 anos. O nome dela é Lisa e ela tem 39 anos. A razão é que ela permitiu que as amigas dela me desrespeitassem. Elas zombavam de mim e ela apenas observava, pior ainda, ela se divertia com isso. Não é uma razão suficiente para se separar? Aparentemente, todos ao meu redor têm me dito que estou louco, porque, ao que parece, sou impulsivo por levar isso tão longe por uma razão boba. Talvez para eles seja uma bobagem, mas minha autoestima é algo muito importante para mim. Então, quero saber o que pensa um grupo de pessoas imparciais que não me conhecem nem conhecem minha esposa. Deixe-me contar minha história e como chegamos a esse ponto. Lisa tinha um grupo de amigas muito próximas desde a universidade. Desde o início, tive a sensação de que elas não gostavam de mim, mas deixei passar. Quem se importa com o que pensam as amigas da minha esposa? Elas não eram importantes para mim, certo? Não eram minhas amigas. Desde a primeira vez que ela me apresentou a elas, senti uma vibração fria. Elas tentavam ser simpáticas, mas daquele tipo que se vê e se sente falso. Havia olhares de canto de olho e silêncios incômodos que diziam muito. Eu pensava que talvez precisassem de tempo para me aceitar. Por exemplo, eu sou uma pessoa tímida e tenho dificuldade em criar confiança com desconhecidos. Mas aqueles sinais sutis gritavam que não me queriam ali, porque nunca mudou e as coisas continuaram iguais ao primeiro dia. Se eu fazia uma piada, elas se olhavam entre si e sorriam com deboche. Faziam piadas internas que, mais tarde, descobri que eram às minhas custas, piadas que Lisa nunca se preocupou em me explicar. Outras vezes, as piadas eram bastante diretas. Uma delas perguntou diretamente a Lisa, como você terminou com ele? Lisa apenas riu e disse, você se acostuma, como se eu fosse algum tipo de fungo. Perguntei o que ela queria dizer com aquilo e elas mudaram de assunto. O pior é que ela nunca me defendeu, nem uma única vez. Mais tarde, quando a confrontei, ela minimizou dizendo que eram apenas brincadeiras, mas que não eram para ser levadas a sério. Eventualmente, parei de ir a lugares onde sabia que as amigas dela estariam. Mas, às vezes, elas vinham à nossa casa e eu não podia evitar de me sentir desconfortável. Embora eu não falasse com elas além do que era educado, suas presenças me perturbavam. Em muitas ocasiões, perguntei a Lisa por que as amigas dela eram tão frias comigo. Ela geralmente ignorava, mas uma vez me confessou a verdade. Suas amigas achavam que ela merecia algo melhor, que eu era velho demais para ela e que talvez ela fosse jovem e bonita demais para mim. Além disso, eu não ganhava muito dinheiro, ela disse. Minhas amigas me veem como uma mulher inteligente e segura e esperavam que eu me casasse com um homem rico ou algo assim. Essas palavras me fizeram questionar por que ela se casou comigo em primeiro lugar ou se, no fundo, ela também pensava como elas. Ela me garantiu que se casou por amor e que era feliz comigo. Esse era o único problema no nosso casamento. Se eliminássemos as amigas dela da equação, tínhamos uma vida incrível. Ambos ocupados com o trabalho, cozinhávamos e limpávamos juntos nos finais de semana, passávamos os domingos sozinhos ou saíamos. Não tínhamos grandes brigas, exceto as que surgiam por causa das amigas dela. Com elas, Lisa se transformava em outra pessoa. Normalmente, ela é gentil e atenciosa, mas quando estava com elas, se tornava uma pessoa horrível. Todas as amigas dela eram assim, talvez ela só estivesse tentando se encaixar. De qualquer forma, o ponto de ruptura aconteceu há 5 meses. O laptop dela quebrou e ela usou o meu por um tempo. Ela iniciou sessão no WhatsApp no meu computador, mas se esqueceu de encerrar a sessão. Alguns dias depois, abri o aplicativo e percebi que era a conta dela. Eu estava prestes a fechá-la quando começaram a sincronizar centenas de mensagens, e, você sabe, não há como interromper a sincronização. Minha intenção era apenas sair da conta, mas meu nome apareceu várias vezes no chat em grupo. Vi trechos das mensagens e a curiosidade falou mais alto. Abri o chat, era pior do que eu imaginava. Ela não apenas tolerava os comentários ofensivos, ela os aproveitava. Havia uma amiga que era a pior de todas, ela se casou com um homem rico da indústria da música há 1 ano e não parava de se gabar sobre o dinheiro, as viagens e os presentes. O marido dela também era bonito. Frequentemente, ela enviava fotos deles ao grupo e marcava Lisa perguntando, o que ele te deu de presente de aniversário, ou para onde ele vai te levar de férias? Isso, por si só, já era doloroso, mas as respostas de Lisa foram o que mais me destruiu.
Uma das amigas disse, às vezes, juro que não entendo o que você estava pensando quando decidiu se casar com ele. Lisa respondeu, eu também me pergunto. Depois, alguém comentou, ele é tão chato, nem sequer te compra flores. E ela respondeu com um emoji rindo. Era isso que ela fazia com os comentários, ou ria ou incentivava. As amigas dela adoravam encorajá-la a falar mal de mim, provavelmente 40% das conversas eram sobre isso. Uma delas até sugeriu que ela encontrasse alguém mais emocionante. E a resposta de Lisa foi, com certeza. Os comentários ou olhares presenciais eram uma coisa, mas isso já estava em um nível muito pior. Parecia que, por eu não estar presente, elas tinham total liberdade para serem cruéis, e minha esposa também foi. Excluí todo o chat e enviei para meu e-mail, guardando-o no meu laptop. Fui um tolo ao pensar que tínhamos um grande casamento, porque a realidade é que nem mesmo minha esposa achava isso. Então, não sei por que eu deveria continuar pensando dessa forma. Revisei a caixa de entrada dela, mas não encontrei mais nada. O chat com a mãe dela também não tinha nada. Quando ela chegou em casa, sabíamos que precisávamos conversar sobre isso. Quando mencionei, primeiro ela ficou paralisada e depois entrou em pânico, perguntando como eu tinha descoberto tudo. Eu disse que ela havia se esquecido de sair da conta no meu computador. Ela tentou mudar a conversa, dizendo que o problema era eu por ter invadido sua privacidade. Sabe, o que as pessoas fazem quando não sabem como responder? É assim que os manipuladores agem, tentam transformar a discussão para que o problema seja você. Você não saiu da conta, e sinceramente, fico feliz que não tenha feito isso. Pelo menos agora eu sei a verdade sobre o que você realmente pensa de mim. Ela se defendeu dizendo que não tinha dito nada de ruim sobre mim. Me desafiou a mostrar provas. A situação explodiu. Eu estava realmente furioso com ela, e ela se defendia dizendo que as amigas dela eram apenas engraçadas e que estavam brincando, que falavam mal de todo mundo e que eu não era exceção. Mas falar mal de todo mundo também não as tornava boas pessoas, apenas ainda mais horríveis do que já me pareciam. Eu respondi, não me importa o que elas digam ou façam. Você, como minha esposa, deveria ter me defendido, mas, em vez disso, se divertiu com os insultos que fizeram às minhas custas. Ela continuou tentando justificar as amigas dela, mas eu fui claro, ou elas ou eu. Disse que ela deveria cortá-las da vida dela naquele exato momento, ligando para elas na minha frente, ou tudo estaria acabado. Eu disse que essa era a prova de que o casamento importava mais para ela do que as amigas. Ela hesitou, sério, ela hesitou, e respondeu, vamos lá. Você sabe que elas só estão brincando e que você está exagerando. Eu respondi, ótimo, você tomou sua decisão. Agora eu vou tomar a minha. Não vou continuar perdendo tempo aqui quando tudo que sou para você é o alvo de piadas. Ela entrou em pânico. Você realmente vai terminar comigo por causa de algumas mensagens? Por uma razão tão estúpida. Eu respondi, não se trata de algumas mensagens nem de razões pequenas. Trata-se de respeito próprio. Como minha esposa, seu dever era proteger minha honra, e você falhou em fazer isso. Ainda naquele momento, fui considerado e dei a ela a oportunidade de consertar as coisas. Ela só precisava se afastar delas. De que adianta manter na sua vida pessoas cruéis, que só te menosprezam e te fazem sentir insignificante? Mas ela não entendeu. Se desculpou em nome delas e prometeu que as controlaria da próxima vez. Eu disse, isso não serve de nada, não é suficiente para mim. Não quero me desculpe, quero que você as elimine da sua vida agora mesmo. Se não puder fazer isso, então eu vou embora. Depois de muitas idas e vindas, gritos e discussões, finalmente ela disse com firmeza que não poderia cortar relações com as amigas. Disse que elas chegaram na vida dela antes de mim e que não poderia perdê-las por minha causa. Peguei minha jaqueta e disse, ótimo, então esse casamento acabou. Fim de discussão. Ela tentou me impedir, mas eu saí de casa. Nos dias seguintes, eu disse que deveríamos começar a viver separados, que um de nós teria que se mudar. No início, ela resistiu, mas quando viu que eu não ia mudar de ideia, ficou furiosa e disse, pensa bem, eu estou muito fora do seu alcance. Pode ser que você não tenha tanta sorte 2 vezes na vida. Eu ri do que ela disse, porque soava exatamente como as amigas dela, e isso só me dava mais certeza de que o divórcio era a melhor opção. Ela sorriu com arrogância e provocou ainda mais, assim que eu disser sim ao divórcio, não vou mudar de ideia, nem se você vier rastejando para me pedir de volta. Eu também ri e respondi, perfeito para mim.
Ela arrumou suas coisas e foi embora. Agora estamos no período de separação antes de seguir com o divórcio. Precisamos esperar 6 meses, e está sendo uma eternidade para mim. Estou contando os dias até que tudo termine. Dividimos os bens meio a meio e colocamos a casa à venda. Por sorte, não temos filhos, então não há uma batalha pela guarda. Ainda assim, tudo é um desastre e, para piorar, as pessoas ao meu redor me chamam de impulsivo e sensível demais. Elas minimizam tudo o que aconteceu porque não são suas esposas que permitiram que isso acontecesse. Não é como se eu tivesse pedido o divórcio na primeira reunião ou mesmo em outras ocasiões. Só tomei essa decisão quando descobri coisas que, para mim, foram demais, e, ainda assim, dei uma chance para que ela consertasse. Então, impulsivo não se aplica a mim nessa história. Se há algo que acredito é que demorei até demais. Mas se eu tivesse dado esse ultimato logo no começo, nem quero imaginar o que as pessoas pensariam de mim se agora já me chamam de impulsivo. Mas quero saber. Sinceramente, sou impulsivo aqui? Atualização 1. Se um grupo de desconhecidos acha que o divórcio foi a melhor decisão para mim, então estou tranquilo. Eu não ia mudar de ideia, mas se agora ouvir alguém do meu círculo dizendo que fui impulsivo, vou mostrar os comentários. Alguns foram bem engraçados para essas pessoas, então vai ser divertido que leiam. O divórcio está finalizado. No entanto, o período de espera foi traumático. Ela agia como se eu estivesse perdendo o tesouro de um pirata, a melhor coisa do universo, como se ela estivesse vivendo a melhor fase da vida dela. Tudo isso enquanto, de forma sutil, tentou me manipular usando meus pais e amigos. Veja bem, sou uma pessoa reservada, não torno minha vida pública. Parte disso é porque sou uma pessoa tímida, como já mencionei. É mais fácil compartilhar quando é de forma anônima. Eu não saí contando todos os detalhes do meu divórcio para todo mundo, apenas o básico. Mas ela sim. E claro, a versão dela era uma em que a realidade estava um pouco distorcida, como a ideia de que ela é um prêmio e que eu deveria agradecer todos os dias por tê-la. Me pintou como um marido paranoico, que havia espionado ela, encontrado algumas piadas inofensivas entre ela e as amigas e reagido de forma exagerada. Meu pai chegou a viajar para falar comigo e tentar me fazer mudar de ideia. Ele se sentou comigo e explicou que as mulheres costumam depender de seu círculo próximo de amigas, como uma rede de apoio, um espaço para desabafar, e que eu não deveria me sentir inseguro por isso. Ele me disse que eu estava agindo impulsivamente, que estava jogando meu casamento fora por algo que ele achava ser apenas uma fofoca sem importância. Eu o deixei falar e, sem dizer uma palavra, liguei meu computador e mostrei as mensagens para ele. Assim que começou a ler, ele disse: "Isso não é uma simples fofoca." Depois de uma longa pausa, ele disse: "Agora eu entendo." Ele não se desculpou diretamente, mas a forma como me deu um tapinha no ombro e simplesmente disse: "Faça o que você tem que fazer, filho", me fez perceber que meu silêncio sobre o assunto estava me transformando no vilão. Agora eu entendia por que todos me chamavam de impulsivo, porque ela contou uma versão do divórcio que estava longe da verdade. Quero deixar claro que algumas pessoas eu contei com bastante detalhes sobre esses chats, mas para outras, apenas dei uma versão resumida. Mesmo assim, há pessoas que, mesmo com toda a informação, ainda acham que foi só uma fofoca boba. Não sei se posso mostrar esses chats, porque se trata de uma conversa privada, então não é como se eu pudesse sair divulgando para todo mundo. E, de qualquer forma, também não é algo que eu gostaria de fazer, porque prezo pela minha privacidade. De qualquer forma, consegui vender a casa por um excelente preço. Dividimos os bens de forma justa, e pelo menos nesse aspecto não houve desacordos, foi tudo bem mais simples. E eu estava mais do que feliz com a atitude dela, porque tudo o que eu queria era que aquilo acabasse o mais rápido possível. Ela se mudou para a casa de uma das amigas e não perdeu tempo em montar um espetáculo de vida livre e emocionante nas redes sociais. Suas postagens estavam cheias de fotos e vídeos dela em festas, viajando e vivendo a vida. Ela sabia exatamente o que estava fazendo, queria que eu visse, que sentisse que havia perdido algo insubstituível. Ela queria me deixar com ciúmes, mas, em vez de me preocupar com isso, eu a bloqueei nas redes sociais e segui com a minha vida. Redirecionei minha energia para me reconstruir. Me matriculei na academia e perdi peso. Minha saúde era algo que queria priorizar agora que tinha mais tempo. Também comecei um projeto paralelo que estava há anos querendo lançar. Sem nenhuma influência tóxica me atrapalhando, me senti mais focado e produtivo do que nunca. Passo o dia no trabalho, suo na academia e volto para casa para trabalhar no meu negócio. É tão satisfatório.
Mas ela não suportou me ver indo tão bem sem ela. Então começou a se meter na minha vida de novo. Na verdade, Lisa e eu estávamos no meio de um processo de fertilização in vitro antes de tudo desmoronar. Diante das circunstâncias, eu me retirei do processo, deixando claro que não consentia mais em ter um filho com ela. Simples e justo, certo? Não. Isso não caiu bem para ela. Ela teve uma ideia retorcida, queria que eu permitisse que ela tivesse meu filho, apesar da separação. Eu disse que não. Qualquer pessoa em sã consciência entenderia isso. Mas ela era uma pessoa que se achava no direito. Começou a me implorar, primeiro por mensagens de texto, longos parágrafos e apelos emocionais. Depois vieram as ligações. Eu ainda não havia bloqueado o número dela, pensando que precisaríamos nos comunicar por causa do divórcio. Mas agora, com tudo finalizado, eu a bloqueei. Quando ela descobriu que suas mensagens não chegavam e suas chamadas estavam bloqueadas, apareceu na porta da minha casa. Ela implorou: por favor, isso é tudo que eu sempre quis. Nem preciso que você esteja envolvido, só me deixe ter esse bebê. Vou criá-lo sozinha, você não precisa fazer nada. Eu respondi: me alivia que não tenhamos filhos juntos. A separação teria sido muito mais difícil. Assim é mais simples. E você quer complicar isso tendo um filho meu? Vai procurar um marido melhor, como você disse que faria, e tenha todos os filhos que quiser. Mas me deixe em paz. Não quero ter nenhum vínculo com você, nem agora nem no futuro. Ela continuou insistindo, mas eu disse: já chega. Eu não quero nenhum vínculo com você, agora ou no futuro. Ela se agarrou às minhas mangas, chorando e implorando: eu sei que não funcionamos como casal, mas isso é diferente. É meu sonho, sempre quis ser mãe. Por favor, não me tire isso. Mas eu não estava tirando nada dela. Ela podia ter um bebê com qualquer outro homem. Então eu disse que meu sonho era não ter que vê-la novamente, mas que ela estava tornando isso difícil. Ela chorou ainda mais forte, fazendo todo tipo de promessa irreal: eu assino o que você quiser, sem pensão, sem compromisso, você nem precisa ver a criança. Só preciso disso. Eu balancei a cabeça: minha decisão é final. Já informei a clínica para descartarem minha amostra, e não vou fornecer outra. Não há mais nada a discutir. Quando eu disse que as amostras haviam sido destruídas, ela deve ter percebido que estava derrotada. Não havia nenhuma chance de eu ceder e fornecer novas amostras. Segundo ela e suas amigas, eu era um perdedor. Não sei por que ela queria um filho meu. Atualização 2. Já se passaram 2 anos desde minha última publicação, e a vida não parou de ser incrível e transformadora. Nestes anos, trabalhei muito duro no meu negócio, e os frutos têm sido tremendos. Cresceu tanto que consegui pedir demissão do meu antigo emprego e agora me dedico 100% a isso. Essa é a melhor notícia que tenho para compartilhar, porque, para mim, é importante ter a liberdade de trabalhar em algo que eu realmente gosto. Não é que eu odiasse meu antigo trabalho, mas trabalhar em algo que é completamente meu não se compara com isso. Faz 6 meses que estou focado apenas nisso, e me sinto muito feliz. Não quero soar como aquelas imagens motivacionais do Facebook, mas as coisas boas realmente acontecem quando você elimina pessoas negativas da sua vida. As amigas dela me olhavam com desprezo, ela achava que eu estava abaixo dela. Bom, veja agora. Pois bem, ela tem acompanhado tudo isso. Sei com certeza que ela revisa meu perfil de vez em quando, porque me contaram. Não com a conta dela, claro, porque não pode, mas com outras que ela criou. Eu sei até quais são essas contas, mas quanto mais seguidores, melhor. Não posto muito, mas quando faço, é sobre meus sucessos no negócio ou sobre viagens, nunca coisas aleatórias. Recentemente, conversei com uma amiga em comum, e ela me contou que Lisa me menciona mais vezes do que gostaria de admitir. Lisa sempre pensou que ela era o prêmio e que eu tive sorte de tê-la. Agora, ela me observa em silêncio, acompanhando cada passo meu. Durante o período de espera e até mesmo nos meses seguintes ao divórcio, ela ainda publicava sobre sua vida social divertida e colorida. Mas a vida não é perfeita para ninguém, e ela deveria saber disso. Ela deixou que as amigas enchessem sua cabeça dizendo que ela conseguiria algo melhor, e veja só onde ela está agora. Ela curtiu esse estilo de vida por um tempo, mas eventualmente acabou se sentindo sozinha. Todas as suas amigas seguiram com suas próprias vidas e pararam de passar tanto tempo juntas. Eu sei disso porque me contaram que ela se sente solitária.
Até mesmo a amiga que se casou com aquele homem da indústria musical descobriu que nem tudo é perfeito. O marido a traiu com outra mulher, mais jovem que ela. Essa mesma amiga que dizia que Lisa podia encontrar alguém mais jovem que eu, e foi justamente ela que acabou sendo trocada por uma versão mais nova. As pessoas gostam de cuspir para cima, mas não esperam que isso volte direto na cara delas. A amiga com quem Lisa foi morar após o divórcio também se comprometeu e pediu que Lisa se mudasse. A melhor parte. Uma amiga em comum contou a Lisa que estou namorando alguém, e, sim, é verdade. Encontrei o amor novamente. É alguém que conheci por meio do meu negócio, uma mulher inteligente, independente e gentil, com suas próprias ambições e determinação. Nos conhecemos trabalhando juntos, e essa relação está longe de ser tóxica como foi a anterior. Ela não se parece em nada com Lisa, e essa é a melhor parte. Ela não me compara com o que poderia conseguir, ela me ama e me vê como o melhor que poderia ter, assim como eu a vejo. Não dá para viver pensando que sempre haverá algo melhor fora da relação, isso é doentio. Quando Lisa soube disso, ela perdeu o controle. Apareceu de surpresa no meu local de trabalho pedindo uns minutos da minha atenção. Ela começou pedindo desculpas. Foi a primeira vez que a ouvi dizer essa palavra, e parecia realmente sincera. Admitiu que foi um erro ter dado prioridade às amigas em vez de a mim. Revelou que, no fim das contas, suas amigas seguiram suas próprias vidas, 2 delas tiveram filhos e perderam o contato, e outra se mudou por causa do trabalho do marido. O grupo se desfez. Essa era a verdadeira razão pela qual Lisa estava tão desesperada para ter filhos, porque as amigas dela tinham e ela não queria se sentir excluída. Confessou que desejava se encaixar no grupo de garotas, que aquelas eram as amigas mais populares da época da universidade e que Lisa queria fazer parte daquele círculo. Ela fez de tudo para se encaixar, e foi por isso que nunca me defendeu. Então ela perguntou, agora que cortei laços com todas as minhas amigas, temos alguma chance? Eu ri da pergunta, porque ela estava chegando uns 2 anos atrasada. Além disso, ela não cortou suas amigas, foram elas que a deixaram de lado. E quando não lhe restou mais ninguém, ela veio até mim como se eu fosse sua última opção. Eu disse, e o que tem a minha namorada? Você sabe sobre ela, certo? Ela fingiu surpresa e depois sussurrou, para que ninguém mais ouvisse, você só a conhece há alguns meses, não deve ser difícil, sabe, se livrar dela. Eu respondi, na verdade, seria bem difícil. Sabe por quê? Porque eu a amo. Ela é uma mulher incrível, e eu gostaria de poder dizer o mesmo de você. Liz então disse que eu era igual aos homens com quem ela havia saído recentemente, que nenhum deles a tratava com respeito ou eram bons partidos para começar. É difícil perceber que você está envelhecendo e que as pessoas começam a perder o respeito por você. Mas ela tinha o meu respeito, e o perdeu. Perdeu até mesmo a oportunidade de ser mãe. Eu sei que é horrível, porque eu também perdi minha chance de ser pai com ela quando tudo acabou. Mas, pelo menos, sei que não foi culpa minha. Ainda penso que o divórcio foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu não teria conhecido minha atual parceira se não fosse pelas amigas dela. Depois de um pouco mais de conversa, pedi que Lisa fosse embora, porque não havia razão alguma para que eu largasse minha vida agora por ela. Seria como ganhar na loteria e doar tudo porque você quer que a vida fique mais difícil. Não, isso não vai acontecer. Não estou preocupado com como ela se sente, apesar de tê-la visto muito abatida naquele dia. Já passou o tempo em que eu me preocupava com ela. Atualização 3. Vou me casar, mas não porque estou sendo forçado a isso. Sei que os tempos não parecem os melhores e que se casar com uma mulher grávida pode parecer que essa é a única razão para fazê-lo. Mas é exatamente o contrário, quero me casar com ela. Talvez isso não estivesse nos meus planos e talvez não fosse minha prioridade, já que o casamento anterior me deixou marcas. Mas, antes mesmo de saber que seríamos pais, eu já sabia que queria uma vida ao lado dela. Então, esse é apenas o próximo passo natural para nós. De qualquer forma, já morávamos juntos e tínhamos uma vida de casados, por assim dizer. Encaro esse casamento como uma forma de celebrar esse novo começo de uma família, porque é isso que somos agora, uma família completa. Eu sempre quis ter uma esposa, um filho ou 2, embora estejamos indo com calma, e que minha esposa não tivesse amigas tóxicas. Minha noiva cumpre todos esses requisitos e ainda tem qualidades que eu nem sabia que queria. Por isso estou muito feliz. Para quem perguntou, sim, minha noiva tem amigas normais, daquelas que não se metem na vida dos outros só para bagunçar tudo e depois sumir.
Porque foi exatamente isso que as amigas da minha ex fizeram com ela, encheram sua cabeça de ideias, e quando conseguiram seus próprios maridos e formaram suas famílias, simplesmente a deixaram sozinha. As melhores amigas do universo, né? Eu sei que minha ex ainda está sozinha, ou pelo menos não tem ninguém oficialmente. Por isso, posso afirmar que ela destruiu sua vida por nada. Porque é isso que as amigas dela eram, nada. Mas sou uma pessoa grata, porque sem minha ex e sem as amigas dela, talvez hoje eu estivesse preso em um casamento que odiaria. Porque, se não fossem as amigas, teria sido outra coisa. É como se isso nunca estivesse destinado a dar certo. Edição. Meu filho nasceu antes do casamento, então organizar a cerimônia enquanto cuidávamos de um bebê foi um verdadeiro desafio logístico. Por sorte, tivemos ajuda da família e, como minha esposa de qualquer forma não podia beber, isso não mudou os planos. Ah, e meu filho não usou terno, não acho que façam um tão pequeno assim. História 2. Cortei contato com minha melhor amiga tóxica porque ela estava com ciúmes do meu noivo. Oi pessoal, eu, uma mulher de 21 anos, cortei contato com uma das minhas amigas de infância mais próximas, Mary, também de 21 anos, há algumas semanas. Embora eu me sinta aliviada por ela estar fora da minha vida, a maior parte da minha família e amigos em comum acham que eu exagerei e agora estou começando a duvidar da minha decisão. Vou começar explicando um pouco do contexto, mesmo que não pareça tão relevante. Mary e eu praticamente crescemos como irmãs, éramos vizinhas e nossos pais começaram a marcar encontros para brincarmos antes mesmo de conseguirmos andar. Da pré-escola até o ensino médio fizemos tudo juntas. Se eu não estava na casa dela, ela estava na minha. Eu confiava nela completamente e nunca via como nada além da minha melhor amiga. As coisas mudaram quando Mary se mudou para outra cidade para fazer faculdade. No começo senti falta dela, mas com o tempo percebi como minha vida parecia mais fácil sem a presença constante dela. Eu não estava mais sendo criticada, manipulada emocionalmente ou forçada a justificar minhas escolhas o tempo todo. Ficou claro o quanto ela controlava minha vida. Mary tinha uma forma de dominar todos os aspectos do meu dia a dia. Ela desprezava meus hobbies e me pressionava a abandoná-los, e se ela não gostasse de algum dos meus amigos, eu tinha que cortar relações com essa pessoa. Você pode me chamar de fraca, mas quando você cresce com alguém assim, é difícil enxergar a manipulação pelo que realmente é. As coisas realmente pioraram quando conheci meu atual noivo, Dave, de 27 anos. Ele é incrível, gentil, atencioso e tudo o que eu sempre quis em um parceiro. Nós nos demos bem imediatamente e honestamente ele é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Mas claro, Mary não aprovou. Ela imediatamente começou a tentar plantar dúvidas na minha cabeça, dizendo que ele era muito velho, que iria me trair ou que só estava comigo por interesse. Felizmente, pela primeira vez, eu não dei ouvidos a ela, e fico muito feliz por não ter ouvido. Em dezembro, Dave me surpreendeu com uma viagem dos sonhos e durante essa viagem, ele me pediu em casamento. Tudo foi perfeito, ele planejou cada detalhe e foi mais mágico do que eu poderia ter imaginado. Eu estava nas nuvens e mal podia esperar para contar a novidade a todos. Naturalmente, contei para Mary, esperando que ela ficasse ao menos um pouco animada. Mas em vez disso, ela menosprezou tudo. Ela criticou o pedido de casamento, dizendo como teria feito diferente e o que poderia ter sido melhor. Isso me machucou, mas deixei pra lá e lembrei a ela que aquele foi o meu pedido de casamento, não o dela. Algumas semanas depois, nos encontramos pessoalmente pela primeira vez em meses. Foi aí que tudo desmoronou. Do nada, Mary me disse que eu deveria terminar com Dave. Quando perguntei o porquê, o motivo dela não tinha nada a ver comigo. Em vez disso, ela comparou Dave ao namorado dela, Julian, de 22 anos, dizendo coisas como: Dave ganha mais dinheiro que Julian, e Dave pode te dar tudo, enquanto eu tenho que trabalhar para conseguir o que quero. Ficou claro que ela não estava preocupada comigo, ela estava apenas com ciúmes. Ela não conseguia lidar com o fato de que, pela primeira vez, minha vida parecia melhor que a dela. Aquele foi o ponto final para mim. Eu pedi que ela saísse da minha casa e depois, enviei uma longa mensagem explicando o quanto eu estava magoada e decepcionada. Disse a ela que seu comportamento era inaceitável e que eu não queria que ela me procurasse novamente. Desde então, parece que ela contou sua versão da história para todos em nosso círculo social. Amigos em comum e até alguns familiares entraram em contato comigo dizendo que eu fui muito dura e que deveria ter lidado com a situação de outra forma. Disseram que é só assim que a Mary é, que você a conhece a vida toda, que ela sempre esteve no centro das atenções e sempre conseguiu o que queria. Alguns até me acusaram de partir o coração dela e disseram que foi errado escolher meu noivo em vez de uma amiga de longa data. Até minha mãe disse que esperava mais de mim, e é isso que está me fazendo questionar minha decisão. Será que eu exagerei? Mary fez parte da minha vida por tanto tempo que é difícil ignorar. Claro, ela tem seus defeitos, mas também tivemos incontáveis momentos bons e memórias juntas.
Será que estou jogando fora anos de amizade por causa disso? Devo tentar consertar as coisas ou cortar laços foi realmente a melhor escolha? Como algumas pessoas nos comentários estão dizendo que essa história é falsa, infelizmente não é. Obviamente não posso provar isso para vocês, mas, sinceramente, qual seria o objetivo de inventar uma história e postar no Reddit? Eu nunca usei o Reddit antes e não faço ideia do que é karma ou porque alguém iria querer isso. Só para esclarecer, eu não sei exatamente o que Mary contou aos meus amigos e familiares, já que a maioria das mensagens que recebi foi bastante vaga. Também não perguntei à minha mãe o que Mary disse porque quando aconteceu, eu estava com raiva demais para ter uma conversa calma depois que minha mãe me chamou de dramática, o que acabou levando a uma discussão. Tudo o que sei é que Mary admitiu ter me pedido para terminar com meu noivo, mas não sei se ela explicou por que queria que eu fizesse isso. Por fim, meus pais sempre trataram Mary como uma segunda filha e ela sempre foi incrivelmente gentil na frente deles. Acho que é por isso que eles não acreditaram em mim. Talvez eles apenas estejam em negação porque é mais fácil para eles lidarem com isso dessa forma. Eu não sei, mas entendo. Ouvir algo ruim sobre alguém que você gosta pela primeira vez pode fazer você querer negar a verdade. A atualização, 13 de janeiro, 20h25. Hoje, por volta do meio-dia, visitamos meus pais, conversamos sobre tudo e tentamos entender exatamente o que havia acontecido. Acontece que Mary realmente estava inventando uma história, misturando alguns fatos verdadeiros aqui e ali. Aparentemente, ela contou para algumas pessoas, ou pelo menos para meus pais, que Dave estava me traindo com uma colega de trabalho, e foi por isso que ela disse que eu deveria terminar com ele. Segundo Mary, esse caso estava acontecendo há pelo menos 4 meses, e ela sabia disso porque os viu juntos em um café, em outra cidade, alguns meses atrás. Agora, vamos supor que isso fosse verdade, porque ela não me contou ou contou aos meus pais antes. Imagine só, o namorado da sua melhor amiga está traindo ela e você sabe disso, não contaria imediatamente? É exatamente por isso que não consigo entender como meus pais, especialmente minha mãe, acreditaram nela em primeiro lugar. Segundo a história de Mary, eu fiquei incrivelmente brava, expulsei ela da minha casa e não falei mais com ela desde então. Agora, parte disso é verdade. Como vocês já sabem pelo meu primeiro post, ela realmente me pediu para terminar com meu noivo, e eu realmente expulsei ela e cortei contato. No entanto, toda essa história sobre Dave me traindo foi algo que ouvi pela primeira vez hoje, e além disso, é totalmente inventada. Só para lembrar, ela me pediu para terminar com Dave porque ele é um namorado melhor que Julian, o namorado dela, aliás. Eu também sinto muita pena dele, não consigo imaginar o quanto ela deve manipulá-lo. Minha mãe disse que não acreditava que Dave estivesse me traindo, mas ficou decepcionada comigo pela forma como eu lidei com a situação. Ela achou que cortar contato com minha melhor amiga por estar preocupada comigo foi exagerado e que deveríamos ter conversado sobre isso. Eu também comecei a suspeitar que minha mãe estava com medo de perder amizades de longa data quando eu cortei contato com Mary, e de fato, isso se confirmou. Mary contou tudo para a mãe dela, que por acaso, é melhor amiga da minha mãe. Segundo meu pai, a mãe de Mary está furiosa comigo por, segundo ela, ter tratado mal sua filha, além de ter acusado minha mãe de não ter me educado direito. Então, tem isso também. Depois que minha mãe explicou que Mary havia contado para ela, eu contei para minha mãe o que realmente aconteceu, os ciúmes, a manipulação, as mentiras, tudo isso. Basicamente repeti o que disse no meu post original, além de muitos outros detalhes que minha mãe não sabia. Ela não acreditou em mim no começo e disse que eu estava exagerando, que Mary só tinha boas intenções, mas simplesmente não sabia como expressá-las direito. Eu então mostrei algumas mensagens de texto entre mim e Mary, contei sobre incidentes passados e meu noivo tentou me apoiar o máximo que pôde. Como minha mãe não estava me ouvindo e continuava defendendo Mary, eu fui mais a fundo e contei para meus pais várias outras coisas, inclusive detalhes íntimos e embaraçosos que normalmente eu não compartilharia. Meu pai acreditou em mim desde o começo, mas minha mãe continuou insistindo que Mary é uma pessoa maravilhosa e que só quer o melhor para mim. Ela também disse que eu nunca tive problemas com Mary antes, o que não é verdade e que agora estou criando drama desnecessário por causa de um mal-entendido. Talvez eu esteja mesmo criando drama desnecessário, talvez não. Mas, na minha opinião, isso é necessário. Eu deixei que Mary fizesse o que quisesse por tempo demais. Em certo momento, meu pai simplesmente mandou minha mãe calar a boca e parar de arranjar desculpas para Mary. Pelo menos tenho um dos meus pais do meu lado. Meu pai sempre foi uma pessoa que evita conflitos e nunca se impôs muito, especialmente com a minha mãe. Mas descobri que ele achava que Mary não tinha uma boa influência sobre mim enquanto eu crescia. Aparentemente, ele já tinha dito para minha mãe que queria limitar o contato entre mim e Mary quando éramos mais novas, mas minha mãe não viu problema nisso e deixou a amizade continuar. Então, basicamente, todo esse problema poderia ter sido evitado se minha mãe tivesse deixado de lado sua amizade com a mãe da Mary e priorizado a própria família. Que ótimo!
No fim, minha mãe disse que iria conversar com Mary e perguntar se o que eu contei era verdade, o que honestamente me deixou furiosa. Depois de tudo que contei, ela ainda quer correr atrás de Mary porque aparentemente o que a própria filha diz não é suficiente. Ela tentou justificar isso dizendo que Mary também é como uma filha para ela, e que é injusto ouvir só o meu lado da história. Ok, mas ela já teve uma conversa sincera com Mary, na qual Mary mentiu completamente para ela. Depois disso, começamos a discutir. Sei que não é saudável, mas sinceramente foi um alívio poder finalmente desabafar tudo. Dizer que chorei muito de frustração depois de conversar com minha mãe é pouco, e estou tão grata por meu noivo estar comigo, porque eu com certeza não teria conseguido dirigir para casa sozinha naquele estado. Mas para terminar com uma nota positiva, comprei sorvete e assistimos ao meu programa favorito quando chegamos em casa, o que ajudou bastante, RS. Eu ainda não contei para minha mãe que estou considerando não convidá-la para o meu casamento. De qualquer forma, não estamos planejando nos casar até o ano que vem, então ainda há tempo suficiente para ela decidir em quem prefere acreditar. Além disso, não quero criar um afastamento tão grande entre nós. Quanto aos amigos em comum que ficaram do lado de Mary, decidi não responder a eles. Não sei se Mary contou para eles a mesma história que contou para meus pais, mas, sinceramente, não me importa. Não quero ver Mary nunca mais, ou pelo menos não no futuro próximo, e esses amigos em comum só tornariam isso mais difícil do que precisa ser. Além disso, eles não são meus únicos amigos, nem pessoas com quem eu tenha tanta proximidade. Dave também está de acordo com minha decisão de não correr atrás deles para limpar seu nome. Se essa situação acabar se espalhando para além desse grupo de amigos e se tornar pública, aí sim entraremos em contato com essas pessoas, mas por enquanto, não vemos razão para lidar com os capangas da Mary, como alguém chamou esses amigos nos comentários do meu post original. Adorei esse termo, aliás. Agora só estou torcendo para que Mary se atrapalhe com suas próprias mentiras e que minha mãe finalmente enxergue quem ela realmente é. Embora ela esteja agindo de forma horrível comigo e basicamente escolhendo Mary em vez de mim nessa situação, acho que consigo relevar isso. Afinal, ela é minha mãe. Cortar amigos é uma coisa, mas cortar laços com a própria família, isso é bem diferente. Vou tentar consertar as coisas da melhor forma que puder. Se ela continuar sendo leal a Mary, não sei o que vou fazer, mas isso é algo que não preciso decidir agora. Mais uma vez, obrigada pelos comentários positivos e encorajadores. Eu li todos, mas como estavam chegando tão rápido, eu realmente não sabia como responder à maioria. E para aqueles que passaram por algo parecido, sinto muito que isso tenha acontecido com vocês. E fico muito feliz que, pelo que li nos comentários, todos vocês conseguiram encontrar paz na decisão de afastar amigos tóxicos de suas vidas. A atualização, 15 de janeiro, 20h25. Eu só quero dizer isso logo de início. Não sei se meu pai estava dizendo toda a verdade. Eu acredito nele, mas pode ser que ele tenha exagerado ou omitido algumas coisas. É totalmente possível que ele tenha mentido até certo ponto. Pessoalmente, eu não acho que tenha sido o caso, mas, novamente, a maior parte do que ele me contou ontem foi novidade para mim, e isso faz parecer incrivelmente inocente. Talvez ele tenha mentido, eu não sei. Toda essa situação só me faz questionar em quem posso confiar, de forma geral. Então, ontem à noite, jantamos com meu pai, e no geral, foi uma conversa tranquila. A maior parte do tempo falamos sobre minha mãe e Mary. Aparentemente, minha mãe sempre se preocupou muito com o que os outros pensam dela, mas quando conheceu a mãe da Mary, isso atingiu outro nível. A mãe da Mary costumava criticar minha mãe por todo tipo de coisa, seu estilo de criação, suas roupas, sua casa, você pode imaginar. Sempre que era algo que minha mãe pudesse mudar, ela mudava imediatamente para agradar a mãe da Mary. Foi por isso que eu fui colocada nas aulas de dança quando era mais nova, porque a mãe da Mary inscreveu a Mary nessas aulas. Esse é só um dos muitos exemplos. Então sim, como muitos comentários sugeriram, minha mãe tem sido manipulada pela mãe da Mary. Ela é uma narcisista? Não sei. Não sou psicóloga. Uma coisa que você deve saber sobre a família da Mary é que eles fazem um ótimo trabalho em parecer perfeitos, família feliz, bons empregos, casa bonita, etc. Acho que minha mãe acreditou nessa imagem e tentou copiá-la. Não vou falar mal da família toda aqui, mas vamos apenas dizer que eles têm tantos defeitos quanto qualquer outra família. Além disso, aparentemente minha mãe estava falando mal de mim para o meu pai, me comparando a Mary em praticamente tudo. Ela chegou até a dizer, várias vezes, que gostaria que Mary fosse sua filha de verdade. Ela também acredita que eu tirei dela a chance de viver a vida dos sonhos que ela queria. Curiosidade, segundo meu pai, minha mãe sempre foi muito ligada à ideia de família e sempre quis ter pelo menos 4 filhos. Ironicamente, eu sei. Ela teve uma experiência traumática durante meu parto e os médicos disseram que ela não deveria tentar ter mais filhos. Pois é, aparentemente ela me culpa por isso. Depois disso, ela passou a depositar suas expectativas em mim. Basicamente, ela queria que eu tivesse muitos filhos.
Um detalhe sobre mim, que já mencionei algumas vezes nos comentários, então não é novidade, eu não posso engravidar, de forma alguma. Isso significa que felizmente ela não vai ter netos vindos de mim. Acho que é por isso que ela se apega tanto a Mary e à mãe da Mary, porque ela tem esperança de ser avó dos filhos que Mary possa ter sinceramente. Acho isso tão estranho e perturbador, mas bem, estamos falando da minha mãe. Sinto que também preciso esclarecer que eu não sabia de nada disso. Minha mãe nunca disse nada negativo sobre mim na minha frente. Claro, houve algumas comparações aqui e ali, mas nada tão sério ou que realmente me afetasse. Sempre foi só aquele tipo de coisa que os pais costumam fazer, comparando notas, comportamento, habilidades, etc. Ela também nunca me culpou diretamente por não poder ter mais filhos e nunca disse nada ruim sobre minha infertilidade. Isso é só o que ela aparentemente falava pelas minhas costas. Ela sempre foi, no geral, uma mãe razoável para mim. Definitivamente não foi a melhor mãe do mundo, mas também não foi horrível. Apenas uma pessoa que, na minha opinião, não deveria ter tido filhos para começo de conversa. Meu pai também admitiu que já pensou em se divorciar dela algumas vezes, mas nunca teve coragem porque tinha medo de que minha mãe conseguisse a guarda principal de mim. Agora ele está pensando nisso novamente, vamos ver o que acontece. Quanto ao motivo de ele nunca ter se imposto diante da minha mãe, ele disse que honestamente não via razão para isso. Ele sabia que minha mãe nunca havia dito essas coisas na minha frente, então achou que não precisava me contar, pelo menos não até que eu saísse de casa. Ele nunca incentivou essas conversas com minha mãe e sempre pedia para ela parar, o que gerava muitas discussões entre eles. Eu sabia que o casamento deles era complicado, mas sempre achei que fosse por outros motivos. Além disso, minha mãe entrou em contato com minha sogra e reclamou sobre Dave. Disse que ele me mudou e que foi por causa dele que cortei Mary da minha vida e escolhi meu noivo em vez da minha melhor amiga. Minha sogra, que aliás é um anjo, simplesmente perguntou por que minha mãe estava discutindo isso com ela, já que Dave e eu somos adultos e não havia necessidade de envolvê-la nisso. Minha mãe também contou para ela que Mary disse que Dave estava me traindo. Minha sogra então respondeu apenas, parece que a Mary está projetando, e desligou na cara dela. Sinceramente, estou tão irritada que minha mãe tentou envolver minha sogra nessa história. Não consigo deixar de pensar se ela tentou criar algum conflito entre minha sogra e meu noivo. Talvez ela realmente acredite em Mary e queria apenas avisar minha sogra, mas acho que isso seria pensar com otimismo demais. Só para contextualizar, minha sogra foi mãe solo porque o ex-namorado dela, pai do Dave, a traiu logo após o nascimento dele. Como você pode imaginar, ela odeia pessoas infiéis com todas as forças, e minha mãe obviamente sabia disso. Então, sim, acho que minha mãe conversou com Mary, que insistiu na mentira, e minha mãe decidiu acreditar nela. Eu já esperava que isso acontecesse, mas, sinceramente, estou muito decepcionada. Nem estou triste ou com raiva, apenas extremamente decepcionada e confusa. Atualmente estou pensando em enviar uma última mensagem para minha mãe antes de cortar contato com ela por enquanto, mas não sei se devo dar a ela o prazer de receber uma explicação. Ainda estou indecisa sobre cortar laços com ela definitivamente, principalmente por causa do meu pai. O casamento deles já está por um fio e embora ele esteja pensando em se divorciar, não tenho certeza se ele realmente vai seguir em frente com isso. Manter contato com um dos pais enquanto se corta relações com o outro deve gerar uma grande pressão no lado do pai com quem você ainda tem contato, e sinceramente, não quero piorar ainda mais a vida do meu pai. É tão louco como perdi tantas pessoas que eu considerava importantes para mim em tão pouco tempo. Essa situação toda também me fez questionar outras pessoas, inclusive meu próprio pai. Houve tantas pessoas na minha vida durante todos esses anos e ninguém disse nada. Por que meus avós não intervieram? Ou minha tia? Ou amigos da família? Não consigo imaginar que ninguém soubesse de nada, mas por outro lado, eu também não sabia. Eu também não tenho ideia de como nunca percebi que minha mãe guardava esse tipo de ressentimento contra mim. Eu deveria ter percebido, certo? Quero dizer, morei com ela por 18 anos e nunca desconfiei que no fundo, ela não gosta realmente de mim. Ah, e sim, o Reddit virou meu novo diário agora, RS. Atualização 17 de janeiro, 20h25. Essa vai ser apenas uma pequena atualização, já que não aconteceu muita coisa, mas ainda assim quero compartilhar porque achei bastante irônico. Além disso, já está bem tarde e estou hospedada em um hotel agora, então desculpa se alguma parte não fizer muito sentido. Eu tive uma apresentação hoje à noite e o ex-namorado da Mary, Julian, apareceu depois do show. Sim, ex-namorado. Ele veio até mim e contou que terminou com ela hoje de manhã. Depois disso, ele conseguiu bebidas grátis a noite toda e nós nos divertimos muito na festa pós-show, RS. Já mencionei isso nos comentários, mas contei para alguns amigos em comum que perguntaram, não aqueles que me atacaram, o que realmente aconteceu entre Mary e eu. Acho que eles contaram para outros amigos em comum e eventualmente a história chegou até Julian. Ele então foi perguntar para Mary se a minha versão era verdadeira, e aparentemente ela ficou muito na defensiva.
Depois de algumas trocas de palavras, ela acabou dizendo que ele era apenas uma opção, que ela estava mantendo por perto até que Dave ficasse solteiro ou até que ela encontrasse alguém melhor. Ele terminou com ela ali mesmo. Depois disso, Mary deve ter surtado, porque me mandou uma mensagem por uma nova conta no Instagram, dizendo que eu arruinei a vida dela. Eu não acredito muito em karma, mas isso sinceramente fez o meu dia. Também liguei para meus avós e eles não sabiam como minha mãe realmente se sentia em relação a mim, o que sinceramente me deixou mais tranquila. Pelo menos eu não fui a única que não percebeu nada. Acho que ela realmente fez um bom trabalho em esconder seus verdadeiros sentimentos dos meus avós. Decidi manter um contato mínimo, low contact, com minha mãe e continuar mantendo contato com meu pai. Ele não vai se divorciar dela tão cedo por vários motivos. Também ainda estou indecisa se devo cortar os laços com minha mãe completamente ou não. Embora muitas pessoas nos comentários tenham mencionado que não tem mais contato com suas famílias, eu ainda não me sinto pronta para isso. Quero ter uma conversa com minha mãe antes, só para ouvir diretamente dela mesma as coisas que meu pai me contou. Mas por enquanto não quero ter essa conversa. Então, basicamente, estou apenas mantendo ela por perto por enquanto. A atualização, 21 de janeiro, 20h25. Eu realmente não sei como começar isso. Então, é isso. Mary não tentou entrar em contato comigo de novo, mas hoje ela começou a enviar vídeos dela, se divertindo sozinha. Foram 3 até agora, todos enviados por diferentes contas falsas. Dave não respondeu a nenhum deles e, sinceramente, nós não sabemos bem o que fazer a respeito. Ele já recebeu vídeos assim antes, mas normalmente é só um vídeo por pessoa, não 3 seguidos da mesma pessoa, o que torna mais fácil simplesmente ignorar ou bloquear. Até agora, ele obviamente deletou todos os vídeos que ela enviou e bloqueou todas as contas por onde ela tentou contatá-lo. Ele está torcendo para que, se não responder, ela desista logo. E bem, eu também espero que sim. Sinceramente, está ficando muito irritante ter que ouvir minha ex-melhor amiga gemendo o nome do meu noivo. Também encontrei minha mãe hoje. Ela me mandou uma mensagem ontem pedindo para nos encontrarmos. Ela sabe que Julian e Mary terminaram e também sabe o motivo. Não faço ideia de como ela ficou sabendo. Aparentemente, foi uma mistura confusa de informações vindas do Julian, da Mary e da mãe da Mary. Minha mãe estava bem abalada quando me contou isso, e nada do que ela dizia fazia muito sentido. Mary contou uma coisa, Julian contou outra, e por algum motivo, minha mãe acabou acreditando mais no Julian do que na Mary. Talvez tenha sido porque da última vez que nos encontramos, eu contei para ela que Mary estava interessada no Dave, e isso obviamente bate com a história do Julian. Não sei ao certo. Também não sei porque o Julian decidiu contar isso para ela. Eu tinha pedido para ele conversar com minha mãe depois que algumas pessoas sugeriram isso nos comentários, mas ele parecia bem relutante na época. Acho que no fim ele acabou decidindo contar mesmo assim. No geral, minha mãe estava muito arrependida por não ter acreditado em mim e por ter defendido a Mary. Ela também me perguntou se Mary tinha tentado alguma coisa com Dave até agora, então contei para ela sobre os vídeos. Minha mãe ficou muito irritada com Mary, bloqueou o número dela por enquanto e também quer limitar o contato com a mãe da Mary. Até onde eu sei, ela ainda não sabe bem como fazer isso, já que elas compartilham muitos hobbies e estão praticamente nos mesmos grupos, clubes de leitura, esportes e coisas do tipo, enfim, aquelas atividades típicas de mães na faixa dos 50 anos. Então é isso, acho que agora está tudo bem. Ainda vou manter uma certa distância da minha mãe, mas ela pareceu realmente sincera ao dizer que quer consertar as coisas. Estamos em um caminho melhor agora, ainda não perfeito, mas estamos chegando lá. Essa pode ser minha última atualização, a menos que algo grande aconteça. Mas se tudo continuar como está agora, não há muito mais o que contar.